eu me converti com 14 anos, né? Eu li a Bíblia, Aham. vi que Uhum. não me identifiquei mais com o catolicismo Uhum. por muitos pontos que eu em nenhum momento, embora eu tenha. Acho que Uhum. todo mundo que lê a Bíblia e pensa um É. pouco se decepciona com igrejas, com Uhum. instituições, É. com líderes. Isso, É. qualquer pessoa que É coloca. inevitável. É inevitável. Qualquer pessoa que coloca É. a Bíblia, a palavra de Deus, acima da religião, vai se decepcionar com a Uhum. religião, porque a religião está muito Claro. abaixo, não chega nem aos pés do É. que é de fato. Mas em momento Uhum. algum eu duvidei que a Bíblia era a palavra de Deus e não duvido até hoje. Em momento algum eu tive. Uhum. E isso eu nunca Uhum. abandonei. Nunca, nunca. Eu Uhum. nunca tive esse É. conflito assim. A minha vida é o que Aham. fez a minha vida mudar, é o que me guia Aham. hoje. Hoje eu trilho um Aham. caminho que eu trabalho numa vitrine, né? Eu Aham. trabalho com popularidade, o meu trabalho é público, a minha persona virou É. pública, mas em nenhum Aham. momento, por incrível que pareça, eu não gosto de falar muito, porque depois as pessoas vão comparar as minhas burradas com a Bíblia. Então, assim, eu sempre digo, eu não sou santo, eu procuro Aham. fazer o melhor Aham. que eu posso. Mas uma coisa eu tenho Aham. certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. Não estou dizendo que eu a Aham. cumpro 100% do É. tempo como eu gostaria de fazer. Mas eu Aham. sempre me esforço para fazer. E isso guia Aham. o jeito que eu lido com as pessoas que trabalham comigo, o jeito que eu Aham. lido com o meu trabalho, o jeito que eu lido com as Uhum. coisas. Então, para mim, assim, a Bíblia é o que mudou minha vida e o que mantém ela em Uhum. pé até hoje, sem dúvida. Então, você estava falando Uhum. Uhum. do meu avô, que pintava a igreja. Então, você imagina É. a reação da família quando eu, com 14 anos, deixo o catolicismo e começo a procurar um lugar que, na minha visão, tivesse mais próximo do que eu li e descobri na Bíblia. E aí, Uhum. foi aí que eu fui parar numa igreja batista, foi aí que eu fui conhecer o Rogério, fui conhecer pessoas que eu É. amo e converso até Uhum. hoje. Mas, enfim, Uhum. a família da parte... Primeiro, meu pai e minha mãe quase que me deserdaram. Aí começaram a falar que estavam Uhum. fazendo lavagem cerebral em mim. Aí eles me Uhum. seguiam sem eu saber, iam na porta da igreja para ver o que o pastor ficava falando que estava fazendo lavagem cerebral em mim. Mas Aham. aí eles se converteram. Aí, aí a família do meu pai É. deserdou meu pai, É. minha mãe e eu. Aham. Porque o meu avô vivia de pintar a igreja, veio da Itália, É. católico, apostólico, Aham. romano, então nós somos a ovelha Aham. negra da família, né? E o tempo Aham. passa, eu leio a Bíblia, eu acredito, eu creio na Bíblia, e é um dos motivos porque eu me decepciono tanto com muitas coisas dentro da igreja que eu Uhum. questiono, porque eu realmente creio na Uhum. Bíblia, eu não creio num dogma, Uhum. numa instrução, numa religião. Uhum. Então, Uhum. quando eu leio e eu confronto coisas que eu estou vendo com o que está escrito, é inevitável que É. você se afaste, que você É. fala, vai se catar também. E quanto mais eu amadureço, e mais, quanto mais amadurecido eu fico, tanto no que diz respeito com a nossa idade e vida nessa terra, quanto na Uhum. busca de Deus, as pessoas, Aham. mais eu sei que eu não sei nada. É. Mas eu sei que É. eu não sei de nada. Eu achava que eu sabia muito mais antes, quando eu era imaturo, É. do que hoje, É. que eu sou É. maduro, e sei que já já eu vou saber que eu sabia menos ainda do que eu acho que eu sei. Eu tinha 18 Então. anos, o Rogério sabe de onde Uhum. eu venho de um quarto e sala, a gente é tudo lá do subúrbio de Santo André, é da parte Aham. pobre. Santo André tem uma linha do trem, a parte de lá até que é boa, a parte de cá é onde Aham. Rogério morava. Então, assim, Rogério sabe de onde eu venho. Eu venho do Parque das Nações, uma casinha de aluguel com Aham. quarto e sala, onde morava todo mundo. E um dia, Aham. uma terça-feira à noite, eu trabalhei terça-feira o dia inteiro em Santo André, saí do trabalho. Esse dia acho que o Rogério não estava. Eu fui com um outro cara da igreja lá que chamava Fernandão, que chama Fernandão. Eu peguei um ônibus, que era o meu passeio de adolescente. Eu gostava de ler a Bíblia, Uhum. de estar com o pessoal da igreja. Eu peguei o ônibus, fui para Vila Carrão, na Comunidade da Graça, assisti um Isso. culto numa terça, Uhum. voltei para casa,
voltei quietinho, porque a gente morava num quarto-sala, então chegava à noite, tinha que tirar o colchão atrás do guarda-roupa, pôr no chão da Uhum. sala, e aí a gente Uhum. revezava. De vez em quando eu, minha irmã, dormia no chão da sala, às vezes meu pai e minha mãe que dormia, porque só tinha um Uhum. quarto pequeno. E aquela Uhum. noite eu cheguei bem tarde da Vila Carrão, de Santo André, da Vila Carrão em São Paulo, cheguei em Santo André. Uhum. Cara, eu juro, eu não preciso jurar, mas eu juro para você, modo de Uhum. expressão, juro para você que Claro. quando eu cheguei em casa, eu vi meu pai e minha mãe dormindo no chão da sala. Alguma coisa me Uhum. disse. Eu olhei e falei: como seria a vida se meu pai morresse agora? Uhum. E me deu um aperto. Eu não sei te explicar, mas isso aconteceu. Uhum. Eu fui pro meu Uhum. quarto, deitei, com uma sensação que alguma coisa ia ser abalada lá em casa. Talvez eu não Uhum. sabia literalmente que era meu pai que ia morrer, mas era subjetivo, que eu Uhum. não sei explicar. Acordei depois de algumas horas com meu pai gritando no chão da sala. Eu saí do quarto, minha irmã acordou, eu acordei, peguei meu pai no colo, assim. Ele estava infartando, morreu no meu braço. Uhum. Ainda chamamos a ambulância, não veio, maravilha. Uhum. O serviço é sempre bom. Uhum. O serviço que a É. gente paga é ótimo. Não veio, Eficiente. é sempre eficiente, vale a pena cada centavo É. que a gente paga de imposto aqui. Aí meu pai É. morreu no meu braço, a gente ainda tentou acudir, levar para o hospital público, que a gente não tinha dinheiro, morreu. Uhum. Eu estava sentado na guia, quando o meu pai morreu, veio o médico e falou, Uhum. infelizmente seu pai morreu. Eu tinha 18 anos, não tinha carreira, não tinha emprego, minha mãe não tinha emprego, minha irmã não tinha Uhum. emprego. Quem realmente Uhum. sustentava a casa era meu pai. Meu pai era um cara muito legal. Meu pai não bebia, não Uhum. fumava, a vida dele era família, estava Uhum. desempregado, era aquele cara Uhum. obsoleto que já tinha passado da idade e já tinha sido mandado embora do emprego que ele passou a vida Uhum. trabalhando. Então, ele se Uhum. virava com o bico para arrumar, para sustentar a casa. Uhum. E eu tava, E amava muito a sua mãe, não é? muito, muito. A É, vida do meu pai era fiel. minha mãe, eu e minha irmã. Era isso, É. era isso. Uhum. E o médico veio, olhou para mim e falou: "Eu morreu". E o que me veio na mente, que eu nunca esqueço, é Uhum. Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses Uhum. 5,18, Uhum. que fala: "Em tudo dai graças". Tudo dai graças. Isso foi a Uhum. primeira coisa que me veio na mente. Uhum. Esta frase foi a primeira coisa que veio dentro de mim. Em tudo dai graças. É quando Amém. você está ali e sabe que em milésimos de É. segundos você pensa um caminhão de coisas. Foi o que aconteceu. E Uhum. dentro desse, Cabe a eternidade toda exato. naquele instante. Nessa frase, Uhum. em tudo dai graças, um processamento a 1.000 por hora na minha cabeça faz em questão de milésimos de segundos o raciocínio em tudo dai graças. O que está fora do tudo? Uhum. Nada. Tudo é Uhum. tudo. É. Se é tudo, é tudo. Se é para dar É. graças em tudo, é para dar graças quando eu ganho e quando eu perco. Quando eu Amém. nasci e quando eu morri. Quando eu tive Amém. meu pai vivo e agora que meu pai Uhum. morreu. E ali eu dei graças a Deus. Amém. Coisa Assim, é linda. muito pesado para mim, mas foi o que me veio. Transformador, meu querido. Né? E depois de seis, Transformador. e depois de 6 meses, a minha irmã morre. Então a gente já estava ali totalmente quebrado. Eu estava Uhum. indo naquela. A gente estava quebrado, eu tentando um emprego, um moleque de 18 anos Uhum. que estava Uhum. fazendo bico para ajudar a pagar o aluguel de um quarto e sala, que o Rogério conhecia lá onde eu Uhum. morava, foi muito lá. Minha mãe também se virando, aí minha irmã arrumou um emprego, finalmente. Depois de 6 meses, ela arrumou um emprego de carteira Uhum. assinada. No primeiro dia Uhum. que ela vai trabalhar, 6 meses depois que meu pai morreu, no primeiro dia ela Uhum. entra no carro da empresa, a empresa vai levar ela para Cubatão, na volta o carro capota com ela e 6 pessoas dentro do carro, só ela morre. E aí, Uhum. deu uma semana que minha irmã morreu, 6 meses que meu pai morreu, uma semana que minha irmã morreu, eu pego, a única coisa que meu pai deixou foi um Gol velho,
que só dava problema. Meu pai não Hum, deixou um centavo no banco, ele não tinha uhum, nenhum bem material, mas ele deixou muita coisa uhum, que uhum. ultrapassa qualquer dinheiro material. Meu pai Ah, deixou um é, exemplo para mim, as é. lembranças, Riquezas, riquezas imponderáveis. que eu acho que muita gente, muito herdeiro milionário, trocaria Não tem. a herança para ter o que meu pai me É, deixou. E meu pai não me deixou um é, centavo. mas Mas, ele te deixou mais é, do que o mundo inteiro. total. E, E aí, uma semana depois que minha irmã morreu, aham, 6 meses depois meu pai morreu, passou uma semana, minha irmã morreu, fui atender um amigo nosso, era amigo meu do Rogerinho uhum, também, que a gente está falando nessa live, que chamava Flávio. Ele tinha, uhum, era lá da igreja, ele tinha anemia. E de vez em quando ele acordava, os ossos doía muito, anemia falciforme, os ossos uhum, doía, ele gemia de dor. isso, E eu era uma das uhum, poucas pessoas lá que naquela noite estava com um carro disponível, que era o Gol velho que meu pai uhum, deixou. uhum, Então eu peguei o Gol velho, fui na casa e falaram, ó, o Flávio tá passando mal. Eu morava num bairro vizinho, o Rogerinho, a igreja nossa, o Flávio morava no Parque Novo Oratório, eu era do Parque das Nações. Aí eu peguei o uhum, carro, fui na casa dele, peguei ele, pus no carro e estava uhum. levando ele para o posto de saúde para socorrê-lo. Eu tinha 18 anos. Uma noite, que Fernando Henrique era presidente ainda, e deu um apagão no Brasil inteiro. Lembro, Foi o lembro. Brasil inteiro. Não foi uma É, cidade, foi todos os é, lugares do Brasil é. apagou. Você Foi lembra essa chocante noite? aquilo. Foi Lembro, exatamente, lembro. foi É. exatamente esta noite. Foi nesta noite. Eu Aham, estava com o Flávio socorrendo ele. Uma semana depois que minha irmã morreu, eu estava com ele no banco. Ele estava gemendo de dor. Apagou. Pum! Foi a noite do apagão. Apagou. Quando aham. apagou, eu ouço no vidro do Gol a única coisa que meu pai deixou. Toque, toque. Eu olho, um cara numa moto pondo cano no vidro. Hum, Desce. Eu falo, não, deixa eu hum, levar no hospital. Cala a boca, desce, senão eu vou te atirar, vou matar. Peguei ele, levei até o uhum, hospital andando, os caras levaram o uhum. carro. A única coisa que meu pai deixou para nós ir O embora, levou golzinho. o Golzinho, Aham, deixei o Flávio é, no posto de saúde, voltei aham, andando no breu, no escuro, para minha casa, no aham, Parque das Nações. aham, Voltei andando, foi meia hora, 40 minutos andando. Quando eu cheguei em aham. casa, minha mãe estava chorando, porque o apagão queimou todas as nossas coisas. Hum, Queimou a TV, o videocassete, é, micro-ondas, a gente perdeu isso. tudo. Só Aham, tinha eu e minha mãe aham. e a roupa que a gente tinha. E era isso. Ninguém tinha emprego, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. E mais uma vez, o que eu penso? Em tudo dai graças. Em todas as graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo É Jesus. isso. É o que eu disse no início da nossa conversa. Em todo momento da minha vida, foi o que está escrito na palavra de Deus que sustentou, guiou, porque contei minha história. Eu não foi dinheiro, É. não foi casa, não foi Uhum. nada. A gente não tinha nada, a gente perdeu tudo. E uma coisa Aham. que eu sempre que vem junto com isso para mim, em tudo dai graças, Uhum. é que a chuva cai sobre os justos e sobre os E os injustos. injustos. E uma coisa importante quando acontecem essas coisas, eu acho que a gente Aham. aprende o valor do que realmente tem valor. É. Paulo que diz, ele já teve necessidade, já teve fartura, ele já teve, É. né, o pessoal de igreja, Abundância, escassez. o pessoal de igreja É. usa muito só a última parte do versículo, né? E É. Eu tudo somos, posso. tudo posso naquele que me fortalece. Daquele que me fortalece. Só usa essa parte. Mas a É, real isso. é que Aham. o que essas experiências todas me passou é o que realmente Aham. tem valor. Hoje mesmo eu falava É. aqui com a minha mãe, eu hoje Uhum. tenho fartura. Não tinha antes. É. Hoje eu tenho. Uhum. E pode ser que Uhum. amanhã eu passe a Uhum. não ter mais. É. E quando eu não tinha fartura, hoje eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, só que quando eu não tinha, Uhum. eu também era grato. Uhum. E se por acaso tudo que eu tenho hoje eu perder, eu vou continuar sendo É. grato. Isso também dá uma certa
as pessoas, às vezes, diz que, nossa, mas você é louco de falar ou fazer algumas coisas. Você é corajoso de falar ou fazer algumas coisas. Eu não sou nem louco nem corajoso. Eu sou completamente desapegado. Muitas Uhum. vezes, as pessoas onde eu trabalhava iam lá e falavam, você tá falando isso aqui, você vai perder seu emprego. Eu falei, meu filho, já perdi pai, irmã, tô nem aí pro meu emprego. Olha que se você falar, fazer algumas coisas, você vai perder o dinheiro que você conseguiu juntar. Eu falo, você não está entendendo, isso aqui não vale nada. Eu sei o que é perder o que realmente é importante. Eu perdi, Aham. sou grato, Aham. sobrevivi. Então, assim, não é Aham. o bem material, não é a carreira, não é a É. popularidade, não é o que eu tenho Aham. que tem valor. E quando eu É tenho claro. essa consciência, é, quem precisa eu dou. Se eu achar que eu tenho que falar, Uhum. eu falo. Se eu achar que eu tenho que me arrepender, eu me arrependo. Eu não estou Uhum. preso ao que convenções Uhum. sociais, chefe, Uhum. empresa, Uhum. público pensa de mim. Uhum. Eu sou um ser Uhum. humano normal e eu fracasso, eu erro, eu penso errado, eu penso às vezes certo, às vezes errado. E eu não preciso colocar Uhum. nenhuma máscara Uhum. para fingir que eu sou alguma coisa com medo de perder algo que eu conquistei ou que eu posso Uhum. conquistar. Porque eu não tenho É. esse medo. Porque eu venho de um lugar que eu não tinha essas coisas. E quando eu estava É. lá, eu perdi o que realmente era importante. Perdi tudo. Eu sou muito grato a É. Deus pelo que eu tenho hoje, pelo que Deus permitiu que eu Uhum. conquistasse. E tudo que eu tenho, todo o trabalho que eu faço, eu sei que não foi a força do meu braço. Não foi. Eu tenho a plena consciência É. disso. Cruzar o meu caminho, tentar puxar tapete, tentar roubar a coisa que eu criei, tentar roubar a ideia, roubar dinheiro, roubar as coisas. Eu nunca movi um dedo. Eu só continuei fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Essas pessoas foram É. ficando para trás e eu fui É. progredindo. E é uma coisa que eu tenho a plena certeza que eu também não tenho do que me gabar. Porque por mim Claro. mesmo seria Isso. impossível eu É. estar na sarjeta, virem avisar que meu pai morreu, eu chegar em casa e perder tudo e eu dar graças a Deus. É impossível. É. Para Isso mim é impossível. Então é eu não, revelação exato. do Espírito no coração. Isso me foi dado de graça. Eu não posso nem me É. gabar disso. Porque É. eu sou muito miserável e É. limitado Graças a para Deus. chegar a essa conclusão. Graças a Deus você é. E graças a Deus Exato. porque não foi carne nem sangue Isso. quem te revelou essas coisas, como disse Jesus, mas meu Pai que está nos céus. Uma vez eu fui na casa do Rogério, mas aí essa foi ideia minha, foi plano meu. O Rogério só participou me ajudando a pintar. Foram fazer aquela faixa lá, eu era da juventude da igreja, como você disse, eu escrevia muita peça. Tem muitas peças que eu escrevi, tem algumas aqui até hoje. Fazia desenho, o Rogerinho também, a gente. Eu mantinha uma visão artística assim para os jovens. Eu fazia muita peça de teatro, Aham, escrevia. aham, Criei um mascote lá da igreja, o Rogerinho pintava, a gente sempre era muito ativo. E também sempre fui muito aham, questionador, sempre fui muito questionador. O Rogério aham. também é. E uma vez foram fazer a Renascer em Cristo, foi fazer o SOS da Vida. Até então eu achava uma coisa legal, porque realmente as primeiras edições eram show, atraía muito jovem e tal. Aham, E teve um ano que a Renascer foi cobrar o SOS da Vida. Ela começou a cobrar aham, ingresso. E ali eu aham, peguei e falei, opa, isso aí eu não gosto não, porque estão falando que é um evento para aham. evangelizar e estão cobrando ingresso para entrar. Então É, é um show. É um show normal. é, Os caras falam que não é, pode ir em show de rock que é do mundo, mas eles estão fazendo um show que você tem que comprar é, ingresso. Aí eu peguei, é. fui lá no Rogério e falei, cara, é o seguinte, velho, pinta uma faixa aí para mim. Aí nós pintamos uma faixa com um cifrão de dinheiro, ou uma moeda, o outro cifrão de dinheiro, SOS da Vida com interrogação. Aí escrevi, Aham, as almas pagam para ser evangelizadas. Mas o Rogério não foi, eu fui. Aí eu peguei a faixa, aham. pus no ombro, fui até o show, levantei a faixa,
O Estevão Hernandes estava em cima do palco, falou: olha lá aquela faixona aqui gigante, olha lá, SOS da vida. O que é isso? Abaixa essa faixa. Aí eu não abaixei. Abaixa essa faixa. Eu não abaixei. Aí todo mundo veio em cima. Rasgaram a faixa, me empurraram, me expulsaram de lá. Eu cheguei a tomar uns tapas até. Mas eu lembro direitinho dessa. Essa daí eu pintei a faixa pro Rogério e eu levei lá e estendi.